Ouvido Clínico. A Ordem Explica. Olá, eu sou João Fortoso, sou médico, especialista em Medicina Interna e Medicina Intensiva e faço parte do Gabinete de Literacia em Saúde da Ordem dos Médicos. Bem-vindos a mais um Ouvido Clínico, A Ordem Explica. Este podcast da Ordem dos Médicos para todos, dedicado à literacia em saúde, onde médicos conversam sobre saúde de uma forma descontraída e com linguagem clara. Aqui falamos de temas da medicina do dia-a-dia, com rigor científico, tentando esclarecer dúvidas e aumentar o conhecimento na promoção da saúde e prevenção da doença. Como neste mês estamos a assinalar o mês do coração, decidimos fazer esta série especial de fatores de risco cardiovascular. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a hipertensão arterial. E para isso temos dois convidados de luxo que nos vão ajudar a perceber esta doença. O professor António Vaz Carneiro, especialista em Medicina Interna, Nefrologia e Farmacologia Clínica, professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde preside um Instituto de Saúde baseado em evidência, investigador clínico com especial interesse na área da sobreutilização dos recursos de saúde, entre outras, diretor da Cochrane Portugal e também coordenador da SPIA, a Comissão para a Inteligência Artificial da Ordem dos Médicos. E temos também Diogo Cruz, assistente hospitalar graduado em Medicina Interna, diretor clínico do Hospital Trofa Saúde Amadora, coordenador do Serviço de Medicina do mesmo hospital, presidente eleito da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, ex-subdiretor-geral da Saúde. Quando falamos de hipertensão arterial, o que é exatamente a hipertensão arterial que aflige tantas pessoas no nosso país? Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, muito grato pelo gentil convite para estar aqui com o João e com o Diogo, pessoas que conheço muito bem há muitos anos, e para discutir um assunto que tem uma relevância clínica extraordinária, já que a hipertensão arterial é um dos grandes fatores de risco para a doença cardiovascular. E até há bom pouco tempo, eu não sei se o Global Burden Disease já atualizou isso ou não, era a causa número 1 de morte a nível mundial. Penso agora que será o DPOC, mas não tenho certeza. Penso que era uma. De qualquer maneira, a importância da hipertensão não pode deixar de ser sublinhada. E a hipertensão arterial tem a ver, pura e simplesmente, com uma referência de tensão dentro dos vasos em relação àquilo que nós fazemos normal. Portanto, a hipertensão arterial é valores que saem do que aquilo que é a média, estudada em diversos tipos de populações, com diversos tipos de métodos, e que nos permitem dizer que a pessoa poderá ou não precisar de tratamento. A hipertensão arterial, no fundo, acaba por ser uma doença que as pessoas podem ser silenciosas, as pessoas podem não ter, ou pode, às vezes, ter sintomas secundários da própria doença. Bem, eu preciso sempre chamar de fator de risco. Embora seja uma doença, preciso chamar de fator de risco. Porque, apesar de tudo, é por isso que nós tratamos a hipertensão, não há outra razão. É por causa do sistema cardiovascular. E de facto, não há qualquer espécie de sintomas, ou pior ainda, às vezes o primeiro sintoma é a morte súbita. Portanto, temos de ter uma relação que entre uma gama de sintomática normal, praticamente inexistente, e a primeira manifestação ser a morte súbita. É preciso que as pessoas percebam que isto é um assunto sério que tem que ser tratado de maneira séria. É a questão dos 3X, do cancro, cardiovascular, e começámos a ter também o Covid naquela altura. Eu lembrava-me dessa questão do Global Disease. Diogo, às vezes a questão também aqui se trata também do que é a hipertensão, há a definição, como o professor já explicou, mas também o como é que nós medimos essa tensão. É uma questão também em que situações. Eu lembro-me na consulta de passar pelo menos 20 minutos, às vezes, a explicar, a ensinar, e depois fazia com que a pessoa me disse a tensão à minha frente. É verdade, João. Antes de mais, obrigado pelo convite aqui da Ordem de estar presente. É uma honra estar aqui com o professor e contigo, João, aqui nesta reunião. Este é um tema engraçado, porque as pessoas medem a tensão arterial quando se sentem mal, em qualquer altura, quando estão enervados, enfim. E a tensão arterial não é mais do que a pressão que nós temos dentro dos vasos, como o professor António Vaz Carneiro tão bem dito, mas é dinâmico. A gente responde aos estímulos do meio externo. Quando estamos ansiosos, quando estamos agitados. Quando vamos correr, se estivermos a correr, nós temos uma tensão que vai ser mais alta do que o normal. E aquilo que nós temos que medir é os valores da tensão no nosso estado basal, ou seja, tranquilos. Temos de estar sentados, num ambiente relaxado. Se estivermos num concerto de rock, certamente a tensão arterial vai estar elevada. Portanto, existe uma série de requisitos para se medir os valores de tensão, e nós
como tu também sabes, como fizeste esta consulta, demoramos muito tempo a tentar explicar aos doentes qual é o setting normal para se medir a tensão arterial. Tem que estar sentado, não pode ter fumado nem bebido de café nos últimos minutos, não pode ter a bexiga cheia, tem que estar num ambiente relaxado, num ambiente calmo, e sim, medir a tensão arterial tem que ser 3 medições seguidas, espaçadas de 5 minutos cada uma, para termos de facto um valor mais ou menos fidedigno. Obviamente que a forma mais fácil para nós do ponto de vista clínico é fazermos uma medição durante 24 horas, esse exame, que é um mapa, que nos dá muito bem a percepção de ao longo do dia quanto tempo é que a pessoa tem valores acima do normal, e é normal que haja períodos em que nós temos valores acima do normal, porque ficamos enervados, porque corremos, porque estamos a falar, é perfeitamente normal. Muito importante é quando nós estamos num serviço de urgência, não é um ambiente onde se possa fazer uma medição calma. Eu não conheço pessoas que estejam num serviço de urgência calmos. Portanto, sim, há aqui que ensinar muito bem os doentes a medir a tensão, os critérios para se fazer isso, mas temos sempre a possibilidade de fazer um mapa e, portanto, de fazer aqui durante 24 horas. Eu lembro, havia 2 situações engraçadas, que eu me lembro que era pessoas que tinham hipertensão, quando eu estava a ensiná-los a medir, tinham valores tensionais altos, e dizeram, doutor, mas não vai aumentar a tensão. Não. Depois mede em casa, traga-me o papel, mede 2 vezes por dia e traz. E depois outra situação era, porque é que o doutor nem sequer me deu atenção? Que estamos a consulta de hipertensão. Não, às vezes não é um valor isolado, não é aquela questão que está ali, é depois todo o seguimento, porque acaba por ser uma doença longitudinal ao próprio... Isso aqui é importante. O crítico não é a tensão alta naquele minuto, é o que é que ao longo do dia, qual é a carga de hipertensão ao longo do dia. E muitas vezes é útil, e a gente usa isso muitas vezes, pedir aos doentes para medirem em casa a horas diferentes, em dias diferentes, apontarem num folhinho de papel e trazerem-nos, do que aquela medição única no nosso gabinete, em que as pessoas estão ansiosas, estão à nossa frente. E quantas vezes nós, se medirmos no início da consulta e no fim da consulta está mais baixo que no início, porque as pessoas vão relaxando ao longo do tempo. Como é que nós gostamos de cuidar de centrados no doente e que tipo de pessoas é que devem fazer o rastreio da atenção? Como é que deve ser feito esse rastreio e que seguimento é que uma pessoa deverá fazer? E quando é que é particularmente problemático? Digamos que esta ideia dos cuidados centrados no doente e da partilha da decisão entre os médicos e os doentes vem já há alguns anos, porque se verificou que os resultados eram melhores quando isso acontecia. E se há um contexto em que isso é particularmente verdade, é este das cargas escolares e dentro das cargas escolares da hipertensão arterial. E, portanto, no fundo, aquilo que se chama Shared Decision Making, que é a decisão clínica partilhada, é precisamente um time, considerar que isto é um time entre o médico e o doente. E que vão os dois tentar perceber o que é possível fazer. Há uma coisa que é o ideal fazer-se, depois há uma coisa que é possível fazer-se. E aquilo que é possível fazer-se, vê se consegue proteger o doente de problemas ulteriores. E, portanto, sob esse ponto de vista, hoje sabe-se, através de múltiplos estudos, de que este tipo de abordagem é bastante mais eficaz. A medição da tensão arterial, também houve outra alteração nos últimos anos, porque se concluiu que a medição da tensão arterial em casa é muito mais preditiva de complicações do que no consultório. Até também existe aquela coisa da hipertensão da mata branca, não vamos falar nisso, mas isso existe, todos nós temos doentes desses, mas em casa, se o doente puder comprar um aparelho, pronto, se deve levar um aparelho, é o ideal. Medir aleatoriamente e não se preocupar muito, por exemplo, em que se um resultado é um bocadinho mais fora do que outro. Ele acaba também depois por se habituar à ideia de em que situações é que isso vai acontecer. Depois, a medição propriamente dita tem 2 ou 3 truques. Eu sei agora há pouco tempo um estudo muito interessante em que comparou a administração dos medicamentos antihipertensivos de manhã ou à noite e não há diferença. Por uma questão de adesão, provavelmente é bem mais fácil tomar os medicamentos à noite, não é? Portanto, E depois a parte técnica da medição é muito importante. Isto é, como é que se mede bem a tensão? Não pode estar com o braço pendurado, nem no colo, tem que estar apoiado, sobre o braço apoiado na mesa onde está o aparelho de tensão, e eles realmente, isto é outro estudo, também saiu há 6 meses, que demonstra diferenças que para mim foram chocantemente diferentes. Eu não estava nada à espera disto, não é? E portanto, até nisso é preciso ter cuidado. A própria bexiga cheia, desculpa interromper, mas a própria bexiga cheia interfere em 10 minutos de mercúrio e o dobrar as pernas para a frente. E uma coisa importante, ao contrário do que até há pouco tempo, eu pelo menos isso estava convencido, que as mulheres tinham mais baixo risco, não é verdade. As mulheres mais jovens têm um risco ligeiramente superior de complicações cardiovasculares e hipertensão. Eu depois... É curioso, pensava que era o fator... Também o operador até faz sentido fisiologicamente por causa da proteção dos prostágenos do que... Mas aparentemente há uma diferença pequenita, mas está lá. Portanto, é importante fazer isso também.
E depois é engraçado, é que na hipertensão há muitos mitos, tá? Aquela questão de que eu só vou medicar, se agora estou bem, já não preciso fazer a medicação. Ou a minha tensão está controlada, vou deixar a pastilha. Exatamente. E às vezes depois chegava e via-se assim a cor. Pá, aqui está aqui um problema, devo já deixo falar, há aqui um problema que eu gostaria depois de discutir os três, que é o problema da adesão terapêutica, que é o que o João acabou de dizer, a adesão terapêutica. Pronto, quer dizer, isso é um assunto que nós temos tendência a pensar que os nossos doentes não são muito disciplinados, mas quem é que alguma vez da vida quer tomar 4 comprimidos por dia? Quer dizer, é muito difícil, é muito mais difícil que a maior parte das pessoas se percebe. É uma chatice tomar 4 comprimidos por dia, e há aquelas horas. Mas a adesão terapêutica aqui, como você diz, é muito, muito, muito importante. João, deixa-me falar. Eu acho que este é o ponto crítico do tratamento dos fatores do choro muscular. Não é só a hipertensão arterial. E nós temos mais ou menos bem demonstrado que estas doenças crónicas silenciosas, as pessoas deixam de fazer a medicação, a maior parte das pessoas não cumpre. E eu acho que há aqui um ponto, e até pegando na pergunta que tu fizeste ao professor Vasconcelos aqui há bocadinho, que eu acho que o ponto-chave desta conversa, pelo menos eu tenho tido alguns bons resultados empiricamente, é partilhar a decisão com os doentes. É de facto eu perder muito tempo na consulta a explicar ao doente o que é a hipertensão arterial, a explicar ao doente porque é que eu estou a tratá-lo para a hipertensão arterial, e na realidade eu acho que há uma mensagem que nós temos que conseguir transmitir aos nossos doentes, é que quando nós tratamos a hipertensão arterial, a diabetes, a dislipidemia, nós na realidade estamos a prevenir risco cardiovascular, nós não estamos a tratar o valor tensional, estamos a fazer com que o doente tenha menos risco de vir a ter um infarto, um AVC, uma doença arterial periférica, uma lesão renal, enfim. Eu acho que esta é uma mensagem que implica perder tempo, implica perder muito tempo na consulta, até porque o nível de literacia das pessoas são diferentes e, portanto, aqui nós temos que ir ajustando. Mas se a pessoa entender isto e nós definirmos com ela qual é o objetivo que vamos ter do ponto de vista de todos os fatores de risco, onde é que eu quero chegar, como é que eu vou lá chegar e que fármacos vamos fazer, e se o doente tiver, lá está, na decision making, em que ele também participa na decisão, eu acho que é muito mais fácil eles começarem quase todos começam, o problema é que eles abandonam, como tu bem dizias, eu faço um mês, a tensão está boa, obviamente que a tensão está boa porque está sob o efeito da medicação, assim que eu paro a medicação ela volta a subir. Eu acho que é muito mais fácil eles aderirem e fazerem cronicamente uma medicação. Isto, curiosamente, isto é titularizado. A primeira vez que eu falei com o professor António Vaz Carneiro foi quando estava a dar a consulta de hipertensão e comecei a querer fazer PROs. E então, ou seja, Patient Reported Outcomes, e consegui o contacto do professor António por causa foi da ISHOM, em que já se tenta fazer, ou seja, o próprio doente ser colocado definitivamente no centro da equação, e há muitas patologias em que nós conseguimos fazer isso, e que seja uma coisa centrada no doente. Porque, e aqui vamos, e também era uma coisa que eu queria falar contigo, era a questão do que é que são os valores tensionais ótimos, porque é muito, apesar de nós termos estudos que dizem quanto mais baixo melhor, que o facto é que esses estudos, nomeadamente o SPRINT, pegaram em uma grande franja de população, mas quando vamos fazer subanálises, vamos ver que por vezes não podemos ir agressivamente, ou seja, convém termos acompanhamento médico, ser uma consulta demorada, a consulta de hipertensão é uma consulta demorada, pelo menos a primeira e as segundas, que não ser consultas demoradas, e que temos que avaliar o doente como um todo e estabelecer níveis típicos. Completamente da conclusão. Eu acho que lá está, é aquela coisa que nós temos que pegar no doente, explicar o que é importante, o que é aquela doença, explicar o que é que vamos tratar e definir com o doente objetivos. E às vezes temos que definir objetivos intermédios com os doentes e não logo os objetivos totais, porque vamos ser honestos, grande parte destas doenças, da hipertensão é uma delas, não dá sintomas no modo geral, mas para as pessoas não têm nada. E de repente tu vais dar tens que convencê-los a fazer medicação cronicamente para uma coisa que eles não sentem nada, e às vezes até podem sentir pior que a medicação. E portanto, é o que tu dizias, o SPRINT de facto mostrou valores que ótimo, muito bem, mas se calhar se eu for muito agressivo nos doentes logo no primeiro dia, se calhar eles vão abandonar a terapêutica. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um compromisso com os doentes de vamos atingir um valor, definimos com ele, e eu até lhe posso dizer, olha, eu quero que no final a gente vá chegar a 120 de 80, mas se calhar vamos fazer um passo intermédio, primeiro aqui vamos para os 130, 85, e depois na consulta a seguir, se estiver a sentir-se bem, ser um bocadinho mais envolver o doente nesta decisão, porque há doentes que vão dizer ao contrário, não, vamos embora, tudo, vamos ser o máximo possível. Portanto, os doentes são diferentes, as pessoas são todas diferentes. Acho que aqui uma conversa com o doente e ele saber qual é o objetivo dele próprio, ele estar comprometido nisso, é um caminho muito importante para a adesão da terapêutica e para a adesão do estilo de vida, porque a terapêutica é ótima, mas sem estilos de vida. E há aqui duas questões que são, no fundo, os doentes, quando começam a ter sintomas, já são aqueles mais graves, quando já têm sequelas,
e quando nós precisamos descer mais o nível de tensão, são os que menos claro, porque já têm lesão endotelial, ou seja, já têm lesões nos vasos que impossibilitam esse controle de Isso mesmo. Habitualmente é mais fácil nas pessoas completamente assintomáticas e sem lesão baixar mais agressivamente do que nas pessoas que já têm lesão de órgão-alvo. Nisto, aqui, deixa-me voltar um passo atrás. Há bocado em qual era o timing ideal para se fazer este rastreio de atenção. Eu acho que todo o contacto médico-doente, enfim, todo o contacto médico-doente em consulta, não é? Deve servir para avaliar o risco cardiovascular dos doentes. Não é só atenção, acho que, mais uma vez, como nós o que estamos a fazer é prevenir eventos, devemos aproveitar para avaliar o risco do doente, discutir com o doente estratégias para reduzir o risco. Porque mesmo que os doentes tenham um risco baixo, o ideal é desde sempre, a meu ver, incutir estilos de vida saudáveis para que esse risco se mantenha sempre baixo. E nós sabemos que a carga de doença em Portugal é gigante, portanto... E no fundo falamos aqui, estamos sempre a falar em redução do risco, não é eliminação do risco. Nós nunca conseguimos eliminar e também às vezes é preciso explicar às pessoas que nós queremos é diminuir a probabilidade de que um evento ocorra. Nós não conseguimos eliminar e às vezes as pessoas podem ter uma complicação da sua hipertensão ou de outro fator e no fundo temos que analisar o risco vascular global e que temos que tratar tudo, não conseguimos definir um tema prioritário, ou seja, tem que ser a pouco e pouco com o doente e trabalhar com o doente no fundo para conseguir controlar este conjunto de fatores, que nós vamos tentar englobar uma série deles nesta série e que acabamos por ter esta mensagem comum que é o doente como um todo. Não conseguimos tratar só uma coisa, temos que ir também atrás da diabetes, da dislipidemia, da obesidade e lá está, professor, como é que na prática se torna uma recomendação disto de prevenção eficaz? Como é que nós conseguimos eficazmente fazer esta transformação pelo doente? Eu pego aquilo que eu faço para dar o exemplo aos meus doentes dos seus benefícios de tratar estes fatores de risco, pego no computador, chamo um daqueles programas de estratificação do risco cardiovascular, pode ser o Euroscore, e depois dou-lhe os números, e depois altero os números. Se você tiver atenção de 150 a 90, olhe para a probabilidade de ter uma complicação nos próximos 10 anos. Temos 13,8%. Muito bem. Então agora vamos tratar esta tensão, vamos baixar para 140, 80. E ele de repente vê que já não são 24, já são só 11. E essa é uma maneira que temos de motivar os doentes. É manipular os níveis de fatores de risco para ele perceber que há uma vantagem óbvia, clara, no risco de base, no risco absoluto, se tratar estes fatores de risco. Eu utilizo esse truque para as pessoas verem o que acontece se eu manipular, se eu alterar algum daqueles valores para que eles se sintam motivados para tomar o comprimido. Ou seja, no fundo conseguimos, ou seja, a manipulação de score no fundo consegue-nos quantificar o risco. E mostrar o ganho ao doente. Às vezes e até quando nós temos aquelas duas tabelas, olha, esta é se fuma, esta é que se não fuma. É verdade que o risco, lá está, todas as doenças cardiovasculares funcionam por um risco acumulativo, ou seja, uma pessoa que teve toda a vida com a dislipidemia e que se trata, não vai ser a mesma coisa que uma pessoa que está há 2 meses. E mais, se olharmos para os estudos utilizando estes scores, Euroscores e etc., o que nós vemos é uma coisa muito curiosa, é que os fatores de risco isolados de per si estão alterados, mas ligeiramente alterados. São os fatores de risco todos que classificam aquele doente tendo valores quase normais, é de alto risco. Isso é que é interessante, que é não pegar num único fator de risco, dizer, eu sou tratar isto, fico descansado, não tenho mais problemas. Não. A maior parte das pessoas que têm valores perto do superior do normal, são de alto risco. Porquê? Porque não tem 1, tem 2, tem 3 ou 4. E esta abordagem global, como estava a dizer, global do risco, é minha que me parece também uma das novidades dos últimos 10 anos, que é tentar tratar o risco inteiro. Até começámos a perceber que isto não era cumulativo, não é? Quanto aos fatores do risco subias, e nem sequer era somar, subia exponencialmente o facto de ter mais. E habitualmente os doentes não têm só um, têm todos juntos. É muito interessante. Estatisticamente, o risco deveria estar mais distribuído com o que está. Dá a ideia que os riscos se concentram em certas pessoas e, acima de tudo, em certas pessoas e deixam as outras um bocadinho, quer dizer, mais uma razão para o doente individual ser cuidadosamente avaliado. Nunca sabemos o que é que nos vai sair. Lá está aquela questão que é uma coisa que a lei dos cuidados inversos, que é uma lei da economia que nos diz que as pessoas, às vezes, que têm mais necessidade de cuidados de saúde, são aquelas que menos acabam por ter acesso aos cuidados de saúde. E então forma-se aqui ou seja, não é só a questão genética, também uma questão social que nos obriga a ter algum cuidado e algum critério também no tratamento dos nossos doentes. É perceber o doente, que quantas vezes é que eu,
não tinha na consulta a lista do preço dos medicamentos e tentava ver que medicamentos é que uma pessoa podia comprar e tentava jogar um bocado com isso, não é? Mas hoje esse problema já não se põe, não, João? Hoje. Os genéricos são 2 cafés por mês para tratar a hipertensão. Essas desculpas já não vai. Agora o que é importante é a complexidade da terapêutica. A complexidade do esquema terapêutico está extremamente ligada à tal adesão que nos falava. Mas isso, hoje em dia também temos soluções que são a polipil. Exatamente. Exatamente. Que é muito mais fácil uma pessoa tomar logo, não quero dizer nomes, vai-se facilmente saber qual é que é, não dizem que eu estou a ser patrocinado, mas que aliás há empresas que funcionam muito com marketing nisso, que é a simplicidade terapêutica, a adesão terapêutica e como é que a adesão terapêutica influencia depois o próprio risco, porque lá está, uma pessoa que não tem sintomas deixa de tomar e depois o risco começa a subir. Isto na realidade temos que olhar, eu converso isto muito com os meus doentes para tentar que eles não parem a medicação, que estes fatores de risco o que vão fazendo é que vão estragando os nossos vasos e quando estiverem altos estragam os nossos vasos, se a gente os normalizar deixam de estragar ou estragam menos, dependendo dos valores a que nós estamos a falar, mas o que está estragado à partida já está estragado, o que a gente faz é minimizar o risco e tu há bocado dizes isso bem, João, a gente não tira o risco para zero, nós reduzimos o risco, exatamente porque está estragado. Portanto, convém diagnosticarmos o mais cedo e começarmos a tratar o mais cedo possível para ter os fatores controlados. De facto, a adesão terapêutica, se nós conseguimos simplificar as tomas dos medicamentos, eu acho que isso é muito útil, que facilita as Costuma ser esse o fator, estava a falar em geral, costuma ser esse o fator número 1 para a adesão terapêutica numa série de doenças crónicas, incluindo esta, não é? É a complexidade do sistema terapêutico. E felizmente, como o professor há bocadinho estava a dizer, nós já se alguns ensaios mostrados que é mais ou menos irrelevante a hora que nós fazemos a esmagadora maioria das medicações, o que nos permite fazer uma coisa, pelo menos eu aplico muito isso, que é, junto os medicamentos todos à hora do dia que o doente tem menor probabilidade de se esquecer, e a esmagadora maioria dos doentes é ao pequeno almoço. É chegar ao pequeno almoço e tomar um antihipertensor, ou antiepidémico. Não quer dizer, e mais uma vez, aquela coisa de conversarmos com o doente é importante, doentes que trabalham por turnos, se calhar ao pequeno almoço não dá, portanto a gente tem aqui alguns doentes que podemos ter que ajustar. A esmagadora maioria dos doentes dá para fazer tudo ao pequeno almoço, que vamos ser honestos, às vezes ao jantar as pessoas não estão em casa, mas ao pequeno almoço habitualmente estão, ou pelo menos acordam. E depois há o problema das subpopulações de risco, não é? Que não falamos ainda, mas eu sei que vais falar, que é quem são as pessoas que nós temos que estar mais atentos para descobrir este assunto. Obesos, por exemplo, é um deles. Pessoas sedentárias não fazem exercício físico nenhum. As pessoas idosas, que são difíceis de tratar. As pessoas idosas são difíceis de tratar. A maior parte das pessoas pensa que são complexas e não é nada fácil. E as mulheres também, porque cada vez mais se aproximam com o risco do nosso. Portanto, eu acho que estas subpopulações merecem uma atenção especial. Neste tudo que temos estado aqui a dizer, merecem uma atenção especial, porque são pessoas que de si próprias já têm um certo risco de cardiovascular versus uma pessoa de única que tem hipertensão arterial. Portanto, convém estar atentos para isso, não é? Não, sim, lá está, desde a simples proteinúria, lá está, uma emergência hipertensiva com hipertensão maligna, um AVC hemorrágico, são situações que, ou infarto de miocárdio, por lesão endotelial das coronárias, em que temos já coisas que têm uma carga de mórbido e mortalidade enormes, que depois às vezes não é só o próprio doente, é também toda a família que fica com uma pessoa com... Mas aí é prevenção secundária, porque aí o tratamento desses doentes já tem doença de base, a medicação é uma perspectiva de prevenção secundária, que é muito mais eficaz, porque quanto maior for o risco de base, mais eficaz é a terapêutica. Portanto, se nós estamos a falar em geral, já temos estas mensagens, mas se a pessoa tem doença, convém que seja muito mais apertadamente seguido do que senão, porque há a evidência científica que há uma diferença muito grande, as pessoas vivem muito mais se tiverem estes fatores de risco tratados, e a evolução e o prognóstico é muito melhor, e é frustrante para nós, sabendo que temos coisas tão eficazes e até tão seguras, os efeitos adversos da hipertensão, ao fim desses anos todos eles conseguiram acertar e que as pessoas não tomam porque acham que não precisam, nomeadamente depois têm de uma complicação qualquer. E aqui passamos também por uma coisa, que é o que é que as pessoas valorizam no tratamento de hipertensão? Eu acho que as pessoas o que mais valorizam é, simplicidade terapêutica, 2, que não tenham efeito adverso da medicação. Isso mesmo. Obviamente, como tu há bocadinho dizias, o preço pode ser, que eu acho que os antihipertensores hoje, pelo menos nas primeiras linhas terapêuticas, não me parece que seja um tema. Poderá ser, apesar de tudo, em algumas franjas de doentes,
Mas acho que a principal coisa é a simplicidade da forma como se trata e não haver efeitos adversos. E eu acho que, apesar de tudo, os efeitos adversos hoje existem, todos os fármacos têm efeitos adversos, mas são relativamente reduzidos. Benignos. Acho que nós temos é que ter, que não falamos aqui, é que a terapêutica destes fatores de risco começa por alteração de estilos de vida. A terapêutica farmacológica é de facto um pilar importante, mas a alteração dos estilos de vida é crítica para que estes doentes tenham uma semana. Mas, Diogo, é muito interessante. Um dos mistérios do mundo, que eu considero pessoalmente um dos mistérios do mundo, é porque é que o Euroscore não inclui como fatores preditivos o exercício físico. Eu, para mim, deixa-me ficar no tapete, porque o teu livro tem aquelas medições todas XPTO, e depois não tem exercício físico, que é um dos aspectos mais cruciais do método visto. Por que será? Eu não sei. Às vezes há. Que é difícil quantificar, digo eu. Sim, está bem, mas por minutos, talvez aeróbico por minuto. Sim. Havia a questão Que dos era passos. É estranho, não? Ou pelo menos podiam pôr sedentário e não sedentário. Já isto já fazia uma diferença significativa. Mas uma coisa é a pessoa faz 50 minutos por semana, outra coisa é a pessoa faz 150 minutos por mês. Lá está, eu lembro-me até que uma vez num dos congressos do AES estavam a falar sobre um conceito que em Espanha se diz muito, que é o fofisano, que é uma pessoa que é obesa, mas é metabolicamente saudável. Exatamente. E está muito relacionado com a questão do exercício, até o espaço e tudo isso. E neste momento temos questões, fala-se em modulação do sistema imunitário, fala-se muita coisa, mas parece que em uma série de doenças, desde neoplasias a riscos cardiovasculares, o exercício físico e a mudança de estilos de vida têm um papel muito importante que às vezes nem a própria medicação de ponta consegue utilizar. E não sabemos porquê. Não faço mais pequena ideia porque é que o exercício físico provoca uma diminuição da incidência de cancro. Não faço mais pequena ideia. Eu pessoalmente não faço mais que é quase mais importante. Não, estatisticamente provoca, não há diretamente nenhuma, não é? Sim. E portanto, quer dizer, dá a ideia de que nós todos, que a maior parte das pessoas conhecem o que tem que fazer. Então aqui o Paulo passa a fazer, tentar convencê-las a fazê-lo e quais são os truques que nós temos para que eles o façam. Eu, por exemplo, digo muitas vezes, vai poupar dinheiro nestes genéricos que lhe dou. Com o dinheiro que poupa, compra um aparelho de medida de tensão. Certificado, que é uma coisa que eu estou sempre a bater, porque havia uns custos, porque é também a questão, que havia uma questão, havia pessoas que têm de facto, compram aparelhos que não estão certificados. Também é muito importante. Eu gostaria de ir aos doentes para trazerem, uma vez por ano, o aparelho para a consulta para eu verificar se está a medir corretamente. E às vezes até comparar com os nossos. É isso, o que eu faço é comparar com o meu, para garantir que eles, para já, que estão a fazer a técnica correta e depois que o aparelho está calibrado, não é? Sim, também medir sempre, normalmente mete-se no braço direito, porque no braço esquerdo tem sempre um perfil mais baixo, são aquelas coisas todas que são feitas numa consulta de hipertensão. E se uma pessoa, por exemplo, estiver a ouvir este podcast e pensar, talvez eu esteja a desvalorizar a minha tensão, que passos é que uma pessoa poderia dar? Sim, logo à partida. Eu diria que se está preocupado, mesmo que não esteja preocupado com a sua tensão arterial, eu acho que qualquer pessoa deve saber, como eu disse há pouco, qual é o risco cardiovascular que tem. Porque aqui com os scores que o professor tanto estava a dizer, eu acho que deve ir a consultar o seu médico de família, se calhar não precisa ir a correr, mas deve consultar o seu médico de família para discutir com ele qual o risco cardiovascular que tem e quais as estratégias que tem para o minimizar, ou para, se ele já for baixo, fazer com que ele não venha a subir. Uma boa notícia. Para quem nos ouve, vai ficar de boca aberta, é um artigo há pouco tempo no Nature Medicine, em que eles foram pegar num programa de inteligência artificial modificado e foram olhar para 1000 doenças em termos da taxa de complicações e tempos de aparecimento dessas complicações durante 20 a 25 anos. O que eles concluíram foi que este software dá números estáveis melhores do que os sistemas preditivos individuais, cada um, da pancreatite, da doença coronária. Ora bem, se nós soubermos utilizar isto, tem 6 meses. Se nós soubermos utilizar isto é absolutamente extraordinário, porque nós podemos meter dentro deste nosso análise o doente com as características que são necessárias para identificar, e depois dizer assim, se você não se tratar, tem a hipótese de ter um infarto de miocárdio daqui a 10 anos ou não, um AVC daqui a 15 anos ou não, é absolutamente fascinante. Nunca tínhamos tido uma coisa, até mesmo para a medicina preventiva. Até cuidados primários, medicina preventiva primária, é uma coisa extraordinária. É um estudo ainda relativamente novo, mas eu acredito que isto vai por aí adiante e eu achei fascinante este estudo. Mas essa artificial vai nos permitir fazer isto com mais refinamento. Exatamente.
Esperemos nós, mas isso é outra discussão. O que é que Eu, não, assim, não vamos Não, mas, o que é que... mas era uma aplicação extraordinária desta tecnologia, não é? Esta aplicação extraordinária que é no fundo a identificação do doente individual, o seu risco individual, que é isso nós andamos à procura há 150 anos. Exatamente. Que é o nosso santo grau, é que uma coisa que sabemos muito bem o que acontece a grupos de doentes, não sabemos o que acontece a cada um dos doentes. Sim, introduzirmos grandes bases de dados e com essa questão é como se fosse, por exemplo, os digital twins hoje em dia, em que e depois nós podemos até simular tratamento nesses doentes e avaliar a resposta de um doente a um IECA, a um ARA2, ou tentar esse o caminho diazídico. Mesmo. Lá está, um fármaco muitas vezes também é importante, porque um fármaco de hipertensão muitas vezes é necessário ter a visão global do doente, porque às vezes não estamos só a tratar a tensão, estamos a tratar o rim, estamos a tratar o cérebro, estamos a tratar muita coisa, e às vezes o medicamento que eu dou ao doente X, que tem a tensão igual ao doente Y, pode ser totalmente diferente, porque são doentes globalmente diferentes. Isso. E havia até uma questão, que era a questão que era a personalização in extremis da medicação, em que nós criávamos um comprimido na consulta e dávamos esse comprimido ao doente com tudo, com a dose Ajustada àquele doente, não é? aquele doente, que isso era... Os efeitos secundários, como a gente já falou, são muito importantes, atenção, mas variam muito. Um homem de 40 anos que inicia terapêutica antihipertensiva e fica com disfunção erétil, acabou-se. Às vezes Não vale a pena, acabou, tem que se falar com ele, tem que se pensar numa alternativa, porque ele jamais vai tomar os medicamentos, e é perfeitamente compreensível porquê. Não há medicamentos que não tenham efeitos adversos. Realmente são relativamente poucos, mas não há medicamentos que não tenham efeitos adversos. Uma das estratégias que eu costumo usar com os meus doentes é, na maioria das vezes, eu explico-lhes quais são os efeitos adversos mais comuns expectáveis. Antagonistas de canais de cálcio, se começar a ideia, mas membros inferiores não estranhos. Ok? Exatamente. Portanto, o que faz, acho eu, dar alguma confiança, que na realidade é o que o professor está aqui a dizer. Se nós começarmos um medicamento, não avisarmos o doente, ele tem efeitos adversos, provavelmente não vai fazer mais nada do que a gente lhe for dizer. É que o medicamento foi à vida e provavelmente se calhar não volta a tomar um antihipertensor. Portanto, é muito importante os doentes saberem que há um ou outro efeito adverso que são expectáveis ou que podem aparecer, não é? E estarem preparados. Só quando entram em contato connosco, nós ajustamos o medicamento, não tem problema. Assim como é possível que nós iniciemos uma terapêutica e a tensão arterial não chega ao valor que nós pretendemos. Não tem mal, a gente ajusta a terapêutica, como tu dizias, João, há milhares de terapêuticas disponíveis, a gente tem outros fatores, a decisão do fármaco tem a ver com outros fatores que o doente tem, e portanto é uma questão de o doente ter isso. Para as pessoas que nos estejam a ouvir, se a primeira opção não for certa, não tem problema nenhum, é ir à consulta, nós reajustamos, trocamos de medicamento ou ajustamos. Daí o ingrato desta situação, o doente sente-se bem, não tem sintomas, dando-lhe um medicamento, ele passa a sentir mal. Isso. Pronto, e isso é de facto um problema, não é? Quer dizer, tem que ser explicado. Pela coisa, antecipo ao doente que isto pode acontecer para que não haja desistência total e não volte a aparecer. Se aparecer, não tem problema, eu faço uma consulta extra, vejo o doente adicionalmente e ajusto, não tem. O importante é não parar a medicação, porque às vezes se eles param a medicação, torna-se mais difícil retomar um valor, ou seja, ter um valor, digamos, idóneo para aquele doente e poderem ter que usar ainda mais medicação ou outras doses de medicação. O que é importante é também assegurarmos que o doente não abandona a medicação. Isso implica que nós tenhamos a capacidade de dar resposta. Portanto, se o doente tiver uma dúvida e nós em tempo útil nós tenhamos capacidade de dar resposta, e nós sabemos que não é assim em todos os sítios, não é essa capacidade. Portanto, acho que é muito crítico o tempo que perdemos com o doente a explicar-lhe as coisas, mas também haver a possibilidade, se o doente amanhã tiver uma dúvida e precisar entrar em contacto connosco, que haja uma consulta breve ou que haja um método de comunicação em que nós possamos facilmente tirar uma dúvida aos doentes, porque quando acontece algum efeito adverso, de facto, é um caminho andado para nunca mais voltarem a fazer medicação. Se tivessem que resumir tudo aquilo que sabem, que gostassem que a população ouvisse, o que é que teriam numa frase? Eu vou repetir aqui, já disse. Avalie o seu risco cardiovascular, perceba qual é o risco que tem de vir a ter um evento cardiovascular e discuta com o seu médico quais são as estratégicas para minimizar esse risco. As estratégias podem ser farmacológicas, podem ser não farmacológicas, pode ser tudo junto, mas defina com o seu médico uma estratégia em que esteja envolvido nos valores-alvo que tem a atingir, todos os fatores de risco que nós falamos aqui, alguns que nós aqui não falamos, para conseguir ter uma vida saudável, uma vida longa, conseguir envelhecer com qualidade de vida e durante muitos anos. Eu fazia a minha as palavras do Diogo, não é? Meça a tua tensão periodicamente e se ela começar a subir, vá ao médico.
Ficam então aqui, digamos, as 3 ideias essenciais. A hipertensão é frequente e muitas vezes silenciosa. É preciso medir bem e o acompanhamento faz toda a diferença. E tratar bem não é só baixar os níveis para aqueles valores do 12 de 8. É também construir um plano que o doente compreenda, tolera e consiga manter. É importante a prevenção de todos os fatores de risco na globalidade. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Diogo, por este momento e pelo vosso tempo e por todo esta discussão que foi muito enriquecedora. Assim que nos está a ouvir, muito obrigado por estar presente mais uma vez connosco nas nossas conversas de literacia em saúde e esperamos que este episódio tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Relembro que podem enviar as vossas sugestões e dúvidas para o e-mail literacia.saúde.ordemdosmedicos@gmail.com com o assunto podcast. Ouça, siga este podcast e partilhe com todos os seus amigos e conhecidos. Siga-nos também no Instagram e no Facebook da Ordem dos Médicos, onde nós vamos normalmente colocando algumas dicas, alguns esclarecimentos e vamos também partilhando as novidades do nosso podcast. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Informar-se é cuidar de si e dos outros. Ouvido clínico. A Ordem explica.